Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, a nossa participante, Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda. Vamos entrar aqui, você é a nossa convidada. Vamos bater um papo muito agradável, Vanessa. Deu certo, Vanessa? Eu mandei para você aí a nossa. Oi, Olá, Vanessa! tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Estava ansiosa para a gente começar a nossa live. Vai ser muito interessante hoje, né, Kátia? Ai, eu tô cheia de expectativas. Seja Eu bem-vinda, também. Carol, seja bem-vinda, Vilela. Vamos aí esperar os nossos convidados para a nossa live. É. Enquanto isso, a gente pode ir falando do nosso projeto Coach com Elas, até as pessoas irem chegando, né? E aí a gente poder, de fato, dar entrada aí no nosso assunto. O que você acha, Kátia? Eu acho ótimo. Faça sua apresentação e explique um pouco do nosso projeto. Então, gente, bom, o Coach com Elas é um projeto que são 4 mulheres coachings, né? Que a gente tem vários planos aí, a gente já está no Instagram, no YouTube, no Facebook, e tem algumas outras novidades ainda aí pro pessoal, né, Kátia? Sim, estamos Mas cheias de novidades. a gente tem muita novidade, a gente está muito feliz com a participação de todos vocês. E a gente agradece demais as meninas que são nosso suporte, que estão lá agora torcendo pela gente, aqui, mandando vibrações positivas para nossa live. E a gente é essa parceria aí, estamos junto, né, para o que der e vier, criando várias coisas interessantes, buscando agregar aí cada vez mais as pessoas nessa busca constante de autoconhecimento. É isso, né, Kátia? Exatamente. Exatamente, né? O Coach com ela surgiu do encontro meu, Kátia, da Vanessa, da Dani, da Bela, e juntas nós temos esse projeto de levar conteúdo, de ajudar as mulheres nesse desenvolvimento pessoal, nesse autoconhecimento. E a gente tem feito isso diariamente, tem trazido conteúdo, trazido um pouco de leveza para a vida de todas, né? É, E hoje a é. gente está com um tema é, Legal. muito legal Muito e legal. apropriado, né? Eu acho É. que todo mundo sente isso. Todo mundo sente Aham. isso. É. Quem nunca sentiu culpa, que É. jogue Quem alguma nunca, pedra. né? Quem nunca? Não existe, eu acho, que uma pessoa que passou por essa existência sem em algum momento ter sentido, né, culpa por alguma coisa. Ter ali se auto-julgado e já se condenado e ponto final, culpado. Né, Kátia? Quem? É verdade. Então, gente, por isso tudo, a gente vai começar a falar sobre o nosso tema de hoje. E o nosso Uhum. tema de hoje é como lidar com o auto-julgamento e se libertar da culpa. E para a gente Uhum. começar, a gente precisa começar com o começo, com o significado de culpa para cada um, né? Quando a gente É. pensa em culpa, quando eu penso em culpa, bom, culpa para mim tem a ver com causar dano, com fazer mal ao outro, mas também tem questões jurídicas, pode ter questões psicológicas. De que forma a culpa tem um significado para você, Vanessa? O que é se sentir culpado para você? É um pouco diferente de arrependimento, né? É. É. A gente pode colocar aí que a culpa é aquilo que é o peso de alguma coisa, né? É aquele sentimento que nos machuca por alguma coisa que a gente gostaria de ter feito talvez diferente ou de nem ter feito, né? Porque a culpa a gente pode sentir pelas duas situações, ou porque você fez, ou porque você deixou de fazer alguma coisa também que você achava que você tinha que ter feito. Então, a culpa, ela é aquilo que te aprisiona, que te mantém ali naquele cárcere por muito tempo, né? Enquanto você não consegue fazer esse trabalho que a gente vai tentar fazer hoje aqui com as pessoas. O arrependimento, ele é mais leve. Ele é aquela situação em que você fala assim, poxa vida, eu não devia ter feito desse jeito, né? Eu me arrependi de ter feito assim, mas tudo bem. Ah, já foi, da próxima vez eu vou fazer diferente, não vou fazer mais assim.
Então, o arrependimento, ele não carrega toda essa, né, esse peso mesmo que a própria culpa carrega. Então, eu classificaria a diferença básica entre eles dois isso, que um é mais leve, um você aceita melhor o resultado. Você fala, bom, de fato, não deveria ter feito isso. Mas, enfim, vida que segue e você segue. Já a culpa, não. Você se sentencia e se aprisiona naquele sentimento. Aquele sentimento toma conta de você, né? É como se fosse uma condenação por algo que você julga que você tenha feito, que não foi o ideal, que foi errado. Então, você se auto-sentencia e se condena por aquela situação. É verdade. Né? E é uma coisa assim, né, Kátia? Que é no desenrolar de tudo isso, a gente percebe que quando a gente está com o sentimento de culpa, como que a gente tem a necessidade de nos punir em relação a ela, né? A gente quer se sentir culpado mesmo, a gente quer sofrer, a gente quer se condenar. A gente faz ali quase que todas as cenas de um julgamento. A gente é o advogado, o promotor da acusação, o juiz, e aí a gente dá aquela martelada e a gente nos culpa por determinadas situações e depois a gente quase que nos condena a uma prisão perpétua. Porque tem gente que infelizmente nunca consegue se libertar, né? Ele nunca consegue sair dessa prisão que ele mesmo se colocou, porque quem se coloca nessa situação somos nós. Não é ninguém que faz isso por nós. E do mesmo jeito que a gente se coloca, nós também somos os únicos responsáveis por sair dessa situação. Ninguém pode fazer isso pela gente. Até mesmo a outra pessoa, vamos supor que a gente esteja envolvida numa situação aí que são duas pessoas, né? E você se sente culpado por alguma atitude que você fez com alguém. Mesmo que aquela pessoa te perdoe, né? Se você não fizer isso por você também, se você não se libertar disso, não adianta. Então, é um sentimento muito individual. Depende em termos de outras pessoas, entendeu? Até algum ponto ele alivia. De repente, você ouvir da outra pessoa que ela não tem nada em relação a você, tal, né? Que você tá livre se for só por ela. Mas a questão é que geralmente não é só da pessoa, é nosso, né, Kátia? Se a gente pensar assim, né? Como é que esse sentimento surge? Como é que a gente toma consciência? Como é que esse sentimento surge? Como é que a gente percebe esse sentimento, né? Tem muito a ver com a interpretação que a gente dá das coisas. Então, tudo começa, eu falo assim, que a gente acaba sendo, na nossa cabeça, pelo menos na minha tem, eu não ouço vozes. Tem várias vozinhas dizendo aqui de um jeito, de outro, e às vezes a gente acaba criando uma interpretação sobre certas coisas. E nós mesmos, como você disse, a gente acaba fazendo papel de advogado, de juiz. Então é quando a gente toma consciência, a gente passa a ser um observador dos nossos pensamentos e a gente escolhe enxergar de um jeito. A gente escolhe interpretar o fato de um jeito e se sentir culpado porque de alguma forma a gente fez mal ao outro, a gente causou dano ao outro ou a nós mesmos. Mas a gente não sabe como o outro se sente. A gente não sabe se o outro ficou magoado com aquilo. A gente precisa estabelecer uma excelente comunicação. Até foi o tema de hoje, da nossa postagem, né? A comunicação não violenta. Quanto é importante a gente saber comunicar aquilo que a gente sente, as nossas necessidades, né? Observar o outro, entender quais são as necessidades que a gente tem, que não foram atendidas, e fazer o pedido para o outro, né? Então, a gente, às vezes, toma consciência da culpa e a gente imaginando como o outro diria. Tudo através daquilo que a gente imagina. Tudo acontece na nossa cabeça. Por isso que a culpa pode ser de várias formas, né, Vanessa? Então, existe uma situação da culpa consciente e da culpa inconsciente. O que seria essa culpa inconsciente? Essa culpa inconsciente é aquela que a gente tem, que, na verdade, a nossa mente, ela tenta nos proteger dessa culpa, entendeu? Então, o que acontece? A gente joga a culpa no outro. Então, você se coloca como vítima de uma situação, como não responsável por aquilo, e aí você joga
toda a responsabilidade daquilo na outra pessoa. Quando você faz isso, de alguma maneira, você tem uma culpa inconsciente. Porque o teu cérebro, a tua mente está querendo te proteger de alguma forma, mas no fundo, você sente culpa, você sabe que você tem participação. Agora, a culpa consciente é aquela que a gente tem clareza, que a gente enxerga ela ali, né? Que a gente se responsabiliza por ela, que a gente assume ela. Essa é a culpa consciente. Então, a diferença da culpa inconsciente para consciente seria basicamente essa. A clareza dos papéis ali. Na inconsciente, você tenta esconder, você tenta fingir que a responsabilidade é das outras pessoas e você faz uma coisa que a gente tem muito hábito também de fazer, o papel de vítima, né? Quando a gente se sente numa situação ali dolorosa, de alguma maneira, a gente muitas vezes se coloca no papel de vítima, como se as outras pessoas tivessem 100% da responsabilidade. Só que nenhuma situação, ninguém tem 100% de responsabilidade. Todo mundo tem a sua participação, todo mundo tem sua cota naquela atitude ali, naquela situação em que depois você carrega. De alguma forma, mesmo você se sentindo culpada, você tem que pensar que é uma situação que não é uma causa que cabe só a você, né? Muitas das vezes. Claro, quando é alguma culpa que a gente tem por algo que só a gente participou, mas isso é mais difícil, né, Kátia? Geralmente tem envolvimento de outras pessoas também. E então a culpa consciente e inconsciente seria isso. E outra coisa é o grau que a gente tem de clareza em relação às coisas hoje em dia. A nossa percepção hoje em dia é completamente diferente da percepção que a gente tinha naquela época. Então, aquela pessoa que fez aquela situação lá em determinada época não é a mesma de hoje em dia. Hoje em dia você tem uma sabedoria diferente, hoje em dia você não faria mais assim. Então, por isso que também não faz sentido a gente carregar esse peso por muito tempo. Porque a gente tem que ter esse olhar pra gente. De, poxa, eu me arrependi, igual a gente estava falando lá no começo. Eu fiz, eu errei, eu magoei, mas eu me arrependi, eu não sou mais assim. E é isso que faz a diferença, né? Você olhar para determinada situação e não fazer mais. Você não insistir naquilo. Agora, se você continuar insistindo nisso e tendo o mesmo comportamento, é mais sofrimento que você vai acumulando ali, né? Então, seria basicamente isso, Kátia. E assim, é interessante também a gente pensar sobre a perspectiva do que a gente acha que fez para o outro, considerando o que é certo e o que é errado. E É, se a gente pensar que a noção de certo é muito relativa para cada um, isso muda bastante. Porque às vezes eu carrego uma culpa porque eu magoei o outro, mas como eu disse, às vezes o outro nem tá se sentindo magoado por algo que eu acho que é errado. Mas para o outro aquilo ali não é errado. Então, a gente precisa se atentar para essa noção de que o certo e o errado, às vezes, é muito relativo para cada um, né? é, é. Pensando nisso, assim, a gente como mulher, eu falo assim que... Esses dias eu falei para o meu marido que a culpa, ela é muito inerente das mulheres. É muito inerente das mães. Porque mãe sente culpa porque está trabalhando, mãe sente culpa porque não está trabalhando, mãe sente culpa porque chama a atenção do filho, mãe sente culpa porque não chama a atenção do filho. Então, depende do jeito que você quer olhar. Se você quiser focar nisso, você vai encontrar motivos para se sentir culpado, né? E faz parte muito da nossa rotina. Então, a gente precisa saber quais são as nossas prioridades. O que é importante para a gente nesse momento? Por isso que é muito importante essa tomada de consciência de como esse sentimento surge. Eu noto que esse sentimento surge de que sentido, de que forma esse sentimento surge. Isso vai me dando noção daquilo que eu preciso trabalhar, aquilo que eu preciso focar, né? E daí a gente fala assim, Vanessa, você já passou por alguma sensação, alguma culpa que você arrasta, alguma culpa que trouxe um significado, que por algum tempo foi aquilo que você se condenou, que você se Sim. aprisionou? Sim. Eu já trouxe várias culpas em vários aspectos, mas vamos dizer assim que o mais forte, aquele que
que eu demorei mais tempo para conseguir me libertar, inclusive é um processo, né? A gente não consegue se libertar do dia para a noite, e eu ainda estou neste processo, mas vamos dizer que agora eu já me sinto muito mais avançada neste processo. Foi ali quando eu perdi a minha mãe. Ela teve um infarto, né? E na época fui eu que socorri, foi eu que levei. Então eu me senti muito culpada na época. A gente já se sente culpada por tudo que a gente viveu antes, porque a gente acha que a gente precisava ter feito diferente, ter sido melhor, ter evitado algumas situações difíceis, mas isso em específico, deste momento da morte, eu me senti muito culpada, porque eu que socorri, então eu achei que eu não deveria ter levado no posto tal, que era o mais próximo da minha casa, eu deveria ter levado num hospital melhor, então eu me culpei por conta disso. Eu me culpei porque eu não percebi que ela estava tendo um infarto, eu percebi só que ela estava passando mal e eu quis tanto socorrer rápido, e aí eu não me despedi, eu não falei nada com a minha mãe em relação a isso, e eu tive esta oportunidade de ter essa despedida e não fiz. Então eu me culpei por tantas coisas, eu me culpei de, ai meu Deus, será que se eu tivesse chamado de repente o SAMU, que já vem com alguma coisa ali, eles fazem essa reanimação na hora, teria sido melhor do que eu ter colocado dentro do carro e levado. Enfim, eu me culpei tanto, Kátia, por tantas coisas diferentes, mas no final das contas a gente percebe que a gente quer se punir, né? Na verdade eu queria me punir, eu achava que eu precisava mesmo sofrer. Quando as pessoas vinham e me falavam assim, nossa, mas isso daí não tem nada a ver, né? Você falar que você se culpa por isso. Imagina, como assim vai ter culpa? No fundo, eu entendia, mas eu não entendia, porque eu pensava assim, não, essa pessoa tá falando isso porque ela gosta de mim, mas eu tenho culpa, eu quero me punir, sabe? Eu quero sofrer. Eu não posso ficar bem, livre em relação às coisas, porque é tão doloroso, determinadas situações são tão dolorosas, que você acha que de repente você teria outros tipos de mecanismo para ter agido que você não fez, então você acha que você merece uma punição por aquilo. Então tem muito essa questão que é aquela que eu trouxe lá no comecinho, quando a gente começou a falar do assunto, esta necessidade de se punir quando você tem uma dor, uma culpa. Essa necessidade em que você tem de ficar muito tempo carregando essa culpa, sem se libertar. E essa necessidade é tão interessante que ela é o seguinte, você até tem mesmo essa necessidade de carregar essa culpa com você por mais tempo, porque também se você se livrar dessa culpa rapidamente, as pessoas vão pensar o quê? Então você pensa tanta coisa, até no julgamento das outras pessoas em relação à sua dor. Fora o nosso auto-julgamento, em que a gente mesmo se condena a ter esse tipo de sentimento, a gente também se preocupa como que as pessoas vão achar se eu reagir muito rápido e me perdoar muito rápido. Parece que as pessoas também querem que você se condene por mais tempo, porque dessa maneira é uma demonstração de amor, se eu sofrer, se eu ficar sofrendo, se eu ficar me castigando. Então, eu tenho essa experiência, Kátia, que foi uma experiência muito difícil na minha vida, mas que hoje em dia eu tento dar um novo caminho, um novo sentido, olhar para ela de uma maneira menos dolorosa, tentando enxergar o porquê disso tudo, né? Eram as ferramentas que eu tinha naquele momento. Então, o que que você tem em relação a esse sentimento, Kátia, de culpa que a gente vive? Exatamente, Vanessa. Obrigada por compartilhar a sua história, né? Uhum. Eu acho que todo mundo tem algum episódio em que se sentiu culpado por alguma coisa. Eu lembro que quando quando eu me tornei mãe, eu quis, de alguma forma, eu fui em busca de tudo que eu achava que era melhor. Então, eu nasci de cesárea, na época que eu nasci era uma coisa que era normal, era comum, não tinha essa questão de parto humanizado, de esperar a hora do bebê. Mas quando eu fiquei grávida, eu comecei a procurar muito isso. Então, eu nunca imaginei que eu ia ter um parto normal. Eu ia ter cesárea, eu nem pensava nisso. Para que eu vou sentir dor? E daí, conforme eu fui estudando e eu pensei, agora eu sou mãe, eu quero buscar o que é melhor. E eu fui pesquisando, eu fiz vários cursos junto com meu esposo, eu fui vivendo esse universo da maternidade, do filho.
E aí eu cheguei no caminho que o melhor, na minha concepção, seria ter um parto normal. Aí eu contratei minha doula, a Fabrina, não sei quem conhece ela, adora a Fá. E aí a gente estudou e chegou o bendito dia do parto, né? E aí, na hora que chegou o dia do parto, a gente foi para um hospital, minha bolsa estourou, a gente foi para o hospital, isso foi à noite. Quando foi já de manhã, eu estava com muita dor e eu pedi analgesia. E no hospital não tinha analgesia correta para o parto normal, que é através do catéter, que vai colocando pouquinho em pouquinho. Não, eu tive que tomar uma peridural, então anestesiou o assoalho pélvico. Então, na hora que eu estava no período expulsivo, eu já estava esgotada, cansada, sem força. Parecia um animal selvagem, segundo meu esposo, pulgava ele de tudo quanto era coisa. E aí a médica falava, faz a força. Pegou, cortou o cabelinho do meu filho. Olha, eu não consegui. Então, eu acabei tendo uma cesárea, depois de chegar, dilatar total. Então, eu fui pro meu bebê. Eu fui para casa com meu bebê, mas com essa sensação, me sentindo culpada. Eu não consegui fazer aquilo que eu me propus a fazer. Então eu pensava, meu Deus do céu, por que isso aconteceu? Foi um sofrimento em que eu precisei lidar com isso, até eu aceitar, até eu entender que na verdade não. É como a gente trouxe aqui. O que é certo? Será que era certo eu ter um parto normal a qualquer custo? Eu já estava esgotada. Então eu comecei a entender que não era assim. O certo naquele momento não era esse. O certo era entender qual era a minha necessidade como mãe e a necessidade do bebê. Então eu consegui aceitar isso. Mas o que a gente traz aqui, essa aceitação, ela é uma aceitação que ela não vem do dia para a noite. Ela vem por um processo, ela vem através de um processo. A gente vai procurando mecanismos e formas, às vezes, de entender isso, né? E aí a gente vem querendo entender, às vezes traz para o lado racional. E o que eu tive foi a oportunidade de fazer isso diferente. Isso me trouxe um aprendizado. E quando eu tive meu segundo filho, eu prestei atenção que eu queria, se pudesse, ter a anestesia certa, e tinha, e eu consegui, eu pari. Mas eu tinha consciência de que se eu não conseguisse, o importante na minha concepção era esperar a hora do bebê. Então, assim, o que a gente precisa levar com essas questões de culpa, nesse momento, tem muitas pessoas vivendo com esse sentimento, né? Às vezes porque algum familiar está muito doente, às vezes por conta de toda essa pandemia, e aí a gente se sente culpada pelos momentos que a gente não viveu, por aquilo que a gente queria ter feito diferente. E a gente precisa levar em consideração em que a aceitação faz parte desse processo. E sobre a aceitação, eu queria trazer... Eu não sei se a Vanessa quer falar mais alguma coisa antes de eu trazer. Não, pode entrar já nessa questão que você quer falando... Tá bom falar. Não, pode falar. Tá tranquilo. E aí, eu queria trazer as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais falam o seguinte, que a pessoa que chega na nossa vida é a pessoa certa. Ainda que essa pessoa tenha uma pequena participação, uma grande participação, ela é a pessoa certa. E o que acontece é a única coisa que podia acontecer. Então, às vezes a gente pensa, e se? E se? Não, era para acontecer daquele jeito. E tem também uma outra lei, que é a terceira lei. A terceira lei fala, em qualquer momento que comece, é o momento certo. Então, a gente às vezes pensa assim, ai, podia isso ter acontecido lá atrás. Não, é o momento certo. E, por fim, a quarta lei fala que quando termina, termina. Porque tudo tem um tempo, às vezes, para acabar, e isso traz algo que contribui para a nossa evolução. Então, com essas leis, se fizer sentido para você que está aí do outro lado, ela vai ajudar nessa questão que é a aceitação. A culpa está muito relacionada a isso, né, Vanessa? Tá. Em relação à aceitação, ao auto-perdão. Por que a gente talvez tenha até mais facilidade em acolher ali o erro dos outros e perdoar das outras pessoas, né? Principalmente quando são pessoas que a gente ama. Se é um filho, se é algum amigo muito querido, a gente perdoa. Por que a gente tem essa dificuldade em se auto-perdoar? Então, a gente precisa ter um olhar mais acolhedor, mais amoroso, com mais compaixão pra gente,
né? Aceitando que as coisas aconteceram porque elas tinham que acontecer, igual você colocou aqui. E que tudo isso faz parte de um processo também que a gente precisa passar, que a gente precisa entender. E depois de um tempo, você percebe o tanto que você ficou diferente, que aquilo foi importante para você também. Então, tem tantas coisas interligadas com isso, que às vezes a gente se sente mal, que às vezes a gente quer se manter nessa coisa, arrastada aí do sofrimento. Mas a partir do momento que a gente começa a plantar essa sementinha da aceitação no nosso coração, as coisas vão se modificando. Você vai conseguindo enxergar de uma outra perspectiva, uma perspectiva mais amorosa em relação a você, aceitando mais, né? Se acolhendo mais, que é muito importante. Então, que a gente tenha essa reflexão. A gente perdoa as outras pessoas com mais facilidade do que a gente se perdoa, né, Kátia? Como assim? Como assim? Como assim? Se a gente fosse como a gente é com a nossa amiga, com nossos filhos, será que a gente teria esse critério? Será que a gente agiria dessa maneira? A gente É, acaba sendo tão autocrítico, né? Com relação é. a todas as situações que acontecem, a gente não se permite errar, a Uhum. gente não se permite expor as nossas vulnerabilidades. E o quanto isso é importante, a gente entender que nós somos seres que estamos aqui para evoluir. Então, Uhum. ainda que a gente não queira, a gente não espera, a gente vai falhar. Isso faz parte da É, nossa evolução. E é o quão verdade. importante é que a gente tenha esse acolhimento e esse olhar mais amoroso com a gente, né? Aham. É. Que estamos todos aprendendo, que estamos todos crescendo, que hoje em dia eu sou diferente daquela pessoinha lá de trás. Aquela pessoa já não existe mais, aquela pessoa está lá no passado. Aquela pessoa não é a Vanessa do presente. A Vanessa do presente, sim, é o que eu tenho para hoje, é o que eu posso melhorar agora. Entendeu? Eu não tenho poder de voltar atrás e modificar alguma coisa, mas eu tenho como ressignificar essa coisa em mim. Eu tenho como criar mecanismos em mim para me ajudar, para me tirar dessa situação de aprisionamento que a culpa nos coloca. Então, são todas essas situações que a gente está trazendo aqui que são de acolhimento, quando a gente tem esse olhar de tipo, eu vou me ajudar. Porque voltando de novo também nessa questão que a única pessoa em que pode, né, nos ajudar somos nós mesmos. Não adianta a gente atribuir isso para outras pessoas. Então, essa é a importância de todo o processo de ressignificação dessa culpa, onde você se olha com mais amor, onde você compreende que hoje em dia, com a cabeça que você tem, você não faria mais desse jeito, de você criar mecanismos ali para trabalhar essa questão em você e se liberar dessa culpa. É isso que a gente está querendo trazer para as pessoas hoje, né, Kátia? Exatamente, essa autorresponsabilidade, né? Quando eu entendo que eu sou a responsável por me causar dor e eu escolho me desvincular dessa dor, me perdoar, eu trago para mim a minha autorresponsabilidade. Eu sou É. responsável por me perdoar, eu sou responsável por aceitar essa situação. Eu fui a responsável por me aprisionar e eu sou a Uhum. responsável por me libertar. E de que Aham. forma a gente pode fazer isso? Então, assim, é muito rico esse autoconhecimento, essa tomada de consciência, essa observação que a gente tem sobre os nossos sentimentos, sobre as situações, sobre a interpretação que a gente dá sobre cada coisa. E a gente precisa tomar essa consciência e ter essa autorresponsabilidade de escolher mudar. Porque se a É. gente não faz isso, o que acontece? Isso vai se arrastando, a gente vai se envenenando durante anos, isso vai causando para a gente doenças no nosso corpo físico. E a gente vai se sofrendo, vai se machucando. É como a gente falou lá atrás, a gente escolhe uma sentença e se aprisiona, e se É. condena. Mas a gente também tem Uhum. esse poder de se libertar através É. da autorresponsabilidade. E Uhum. pensando nisso, né, Vanessa? Você hoje Uhum. trouxe um exercício para a gente, uma ferramenta muito poderosa, porque a gente tem falado aqui de autorresponsabilidade, de se perdoar. Então, você tem que fazer aquela história. Matar a cobra, né? E Aham. botar a pau, que é aquela história assim. Tem.
né? É. Então, a gente tá aqui para ajudar, para realmente trazer ferramentas que vão contribuir com vocês de alguma forma. E a Vanessa tem uma ferramenta muito legal, não é isso, Vanessa? Sim. Gente, a ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês é o Ho'oponopono. Então é o seguinte, Kátia, como que a gente vai fazer esse nosso exercício hoje aqui? Eu vou pedir para que vocês realmente se entreguem nesse exercício, realmente participem nesse exercício, né? Não custa você tentar não ser resistente, né? Determinada, se hoje você está aqui assistindo essa live, tem alguma explicação. Talvez você precisa muito disso que a gente está falando aqui. Nada é por acaso, gente. Então vamos participar, vamos se entregar. E é o seguinte, o Ho'oponopono, eles são 4 frases mágicas, Kátia. Essas frases são: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Esse exercício a gente faz principalmente para nós, porque é um exercício de auto-perdão. O Ho'oponopono, ele é uma técnica, uma meditação, que várias pessoas se colocam, né, abordam de uma forma havaiana, onde muitas pessoas já tiveram comprovações fantásticas na vida através dessa técnica. Amanhã até vou fazer um post também em relação a isso, explicando melhor para vocês. Mas agora eu quero envolver vocês nesse exercício. Então, eu vou pedir, quando eu pedir para vocês, vocês fechem os olhinhos, imaginem as cenas conforme eu vou falando aqui para vocês, e aí vocês, na hora que chegar na parte do Ho'oponopono, onde eu vou falar essas 4 frases, vocês repitam essas frases aí entre vocês, porque é importante a nossa voz, a nossa liberação, aquilo que sai de dentro de nós para fora. Então é importante que vocês repitam, tá? Isso. E às vezes, e vocês coloquem uma coisa que eu gosto bastante também, que eu queria aqui passar para vocês, é essa questão de colocar o nome da gente antes. Então eu coloco ali Vanessa abençoada, e você vai usar o seu nome, Kátia abençoada, e assim por diante, né? Por que do abençoado? Porque o abençoado é aquela coisa maravilhosa, da bênção que você está se dando. Então, é tão poderoso a gente falar isso pra gente. Então, vamos falar também hoje aqui. Vamos falar, Vanessa, você vai falar seu nome, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grata. A gente vai repetir isso, eu vou repetir isso umas 3, 4 vezes e eu quero que vocês repitam comigo, tá bom? Então, antes vocês vão imaginar a cena que eu vou falar aqui pra vocês. Vocês vão se colocar lá nesse lugar e depois a gente vai fazer o Ho'oponopono, que é para liberar tudo isso em vocês, ok? Vamos lá? Então vamos. Vamos lá! Vamos lá. Gente, fechem os olhos. Fechem os olhos e sigam agora o comando da minha voz. Imagina vocês, tá? Nessa cena aonde vocês vivenciaram, nesse momento de dor que aconteceu com vocês aí, que vocês se sentem muito culpados. Se coloquem nessa cena, se visualizem nessa cena. Sintam que o sentimento é algo mais poderoso que a gente tem. Sinta a emoção que você sentiu desta cena e que você sente até hoje em você em relação a essa cena. Então agora, depois que você se viu, depois que você se sentiu nessa cena, tá? Você imagina você fazendo da maneira que você faria hoje. Pensa agora, como que você faria? Como que seria esse jeito que você gostaria que essa história tivesse acontecido? Porque hoje você tem esse poder de modificar essa história. Então modifique agora essa história e coloque da maneira em que você gostaria que tivesse acontecido. Imagina você fazendo. E agora que você está imaginando como que você faria essa cena diferente, você vai olhar profundamente para essa pessoa, com todo o amor, com todo o acolhimento, no fundo dos olhos dela, tá? Se for você mesmo, é no fundo dos seus olhos, se o auto-perdão agora for para você, que é muito importante que você faça para você também.
você vai falar, tá? Vai pensar agora essas frases que eu tô falando aqui. Mesmo que eu sinta o peso dessa culpa, eu me libero, eu me aceito profundamente. Nesse momento, eu estou soltando, eu estou me liberando disso. Isso não me pertence mais. E agora, você olhando profundamente para o olho dessas pessoas, ou desta pessoa que é você vai repetir o Ho'oponopono. Repetem comigo. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Eu sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Gente, coloca sentimento nisso. Todo o amor que você tem no seu coração. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. A última vez. Com toda a força do seu coração. Com toda a emoção que você vai liberar agora. Com tudo que você vai soltar, que não vai mais fazer parte da sua vida. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Pronto. Agora, gente, depois disso, eu quero que vocês criem consciência que nada na nossa vida é do dia para a noite. É todo um processo. Vocês têm que se comprometer com vocês mesmos, de se libertar de toda essa situação. Então, vocês vão todos os momentos que vocês sentirem o aperto no coração em relação a essa culpa. E eu aconselho durante um tempo. Eu mesmo tenho o hábito de fazer isso. Tem várias técnicas que você faz, que você utiliza 108 vezes por causa da simbologia desse número. E tem várias técnicas com japamala. Mas, enfim, o que eu quero mesmo passar aqui para vocês, se vocês estão tomando familiaridade com isso nesse momento agora, é que vocês façam de coração. Não importa quantas vezes vocês façam. Se vocês façam uma vez, duas, três, são palavras simples que têm uma força transformadora, uma força mágica. E isso pode fazer parte da sua vida, desde que você pratique. E no começo pode ser difícil, porque ainda deve... como é liberação de memórias, quando você começar a fazer esse processo todo, muitas vezes você não vai estar com vontade de falar isso para a pessoa, né? Nem mesmo para você, talvez. Você vai fazer um pouquinho com dificuldade, porque você ainda não liberou, porque você ainda está preso. Mas mesmo assim, façam. Se comprometa em fazer, se comprometa em se libertar, se comprometa em ter você em primeiro lugar sempre. E como a gente já disse, essa libertação precisa partir de você, antes de mais nada. Você precisa se perdoar. Então, tão importante é que você faça para você. Outra coisa que eu gosto também, que eu quero deixar aqui para vocês, é que vocês façam, de repente, isso na frente do espelho, olhando nos seus olhos, olhando na sua alma. E fale. Fale para você quantas vezes você achar que seu coração está pedindo que você fale. É isso, Kátia. É muito poderoso esse auto-perdão se as pessoas colocarem na vida delas, né? É libertador. Eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu tô mais leve. Só de escutar essa voz da Vanessa, esse som, é uma ferramenta realmente muito poderosa, né? E você falou assim, faça isso é um processo. Às vezes você não vai gostar de estar fazendo. É. Por quê? Porque às vezes você não se sente merecedora. Você não se sente merecedor de se libertar desse perdão. Mas o que a gente trouxe aqui, e é importante vocês lembrarem, que hoje você tem um olhar diferente do que você tinha antes. Então, pensa nisso com muito carinho. Passa essa ferramenta poderosa que deixa a gente mais leve. Só da Vanessa fazer aqui, eu me senti mais leve. Foi assim. Que bom, né? É muito bom, gente. É muito bom. E assim, tudo que a gente vai fazer, como a gente falou, a gente tem que colocar alma, a gente tem que colocar sentimento. Não adianta a gente fazer da boca para fora. Não adianta a gente fazer uma vez e depois não fazer nunca mais. As coisas não funcionam assim. É a força do hábito que faz a diferença na vida da gente, né? Tudo que a gente precisa mudar, a gente precisa ter essa força.
para que a gente consiga, de fato, colocar na nossa vida. Nada é fácil, às vezes. Vai surgir algumas dificuldades nesse processo de liberação da culpa. Mas, desde que você tenha essa resiliência, né? Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo que a gente falou, é porque isso, com certeza, vai fazer muita diferença na sua vida. Então, vamos colocar em prática, gente, tá bom? Vamos se libertar disso tudo, né? Com certeza, com certeza. Gente, a gente quer agradecer por esse bate-papo incrível, com quem esteve aqui com a gente, deixou seu comentário, com as meninas, com a Dani, com a Bela, que de certa forma co-criaram aí do outro lado. É um prazer poder estar aqui. A nossa intenção sempre é contribuir de alguma forma, trazer leveza, ajudar vocês, em especial nesse período em que a gente não sabe como cada um está vivendo, o significado que esse momento tem para cada família. Então, a nossa intenção realmente é levar o nosso melhor para vocês. E vamos juntas nisso. É verdade, gente. Olha, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente durante esse período todo aqui da live. A gente está muito grata, agradecida a vocês. A gente, do fundo do coração, espera que tenha feito muito sentido e que ajude demais vocês. A nossa intenção é essa, né, Kátia? Que as pessoas consigam, através dessas lives que a gente traz aqui para vocês, que vocês consigam colocar de fato na vida de vocês, que realmente tenha um significado, que não seja só simplesmente palavras, né? Que vocês consigam fazer na prática e fazer essa transformação mesmo na vida de vocês. É isso que a gente do Coach com Elas busca. Que a gente quer levar para vocês ferramentas e métodos que funcionaram para a gente e que foram legais e que a gente testa e que a gente passa para vocês, no intuito de fazer a diferença na vida de vocês. Tá? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo, em especial as meninas, que são os nossos braços aí, vamos dizer, a galera do apoio, né? A galera de apoio, a gente tem duas aí. E a gente gostaria de agradecer a nossa família, que vocês são incríveis, são tudo para nós, né? E a gente gostaria de agradecer os amigos e vocês da família Conte com Elas, porque todos os nossos seguidores hoje faz parte da nossa vida, né, Kátia? A gente comemora, a gente fica feliz cada vez que a gente vê ali as pessoas entrando e as pessoas participando e as pessoas interagindo. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Lembre-se de uma coisa, o maior compromisso que você tem é com você mesma. E para finalizar, sigam a nossa página também, inscrevam-se no nosso canal. Dê um like, inscreva-se no compartilhe, tá bom, gente? Um beijão para vocês. Ajude a gente a espalhar nossa mensagem. Um beijo. Beijo. Tchau.